Olá, amigos. Tem uma palavra que eu quero compartilhar com você. Em Jeremias 48, no versículo 10, está escrito assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Eu queria trazer para vocês algo que nesse final de semana Deus me revelou, me deu entendimento, que é a segunda parte desse versículo. A primeira parte é bem conhecida nossa, até eu comentava com os obreiros aqui da igreja, que há 25 anos eu aprendi: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mas Deus nunca tinha me aberto o entendimento para essa segunda parte: maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Todas as pessoas do corpo de Cristo que um dia tiveram da parte de Deus uma chamada ministerial, seja para ser um obreiro, ser um pastor, ser um líder, para participar de algo no reino dele, cumprindo um chamado, receberam de Deus uma espada. E uma espada, ela é dada para ir para a guerra. Ela precisa ser manchada de sangue. E quando uma espada é preservada, ela está sendo guardada, ela está sendo impedida de ter contato com aquilo para o que ela foi criada. Isso me fez entender. Tem muitas pessoas hoje que abriram mão do seu ministério. As justificativas são muitas. Algumas dizem que não tem capacidade, como se Deus levantasse alguém pela capacidade humana, né? Ele não precisaria, então, nos ungir com o Espírito Santo, nos dar dons, nos dar unção para exercer o chamado. Deus não nos chama pela nossa capacidade. Ele capacita aqueles que Ele chama. Então, alguns dão a desculpa de não ter capacidade. Outros, como eu já passei por isso, lá há 20 anos atrás, depois alguns anos atrás, quando a gente se escandaliza e vê algumas pessoas fazendo coisas que nos ferem e a gente pensa em desistir, pegar a nossa espada, guardar na bainha ou talvez pendurá-la como um enfeite na nossa vida e preservá-la do sangue. Quantos têm deixado de cumprir o seu chamado? Por quê? Porque se decepcionaram com uma pessoa, com um líder, com um pastor, com um colega, se decepcionaram talvez com o ministério, se decepcionaram. Só que elas esqueceram que as pessoas falham, as pessoas erram. A liderança das igrejas, elas são exercidas por pessoas e pessoas falham. Às vezes elas também têm um mau dia, falam algo fora do lugar. E nós temos que entender que o nosso ministério, a nossa chamada, ela veio de Deus. E um dia todos nós iremos nos apresentar diante do Senhor para dar contas a Ele dessa chamada, desse ministério que Ele nos deu. E o texto está dizendo que a pessoa que recebeu o ministério, a espada, e preservou ela do sangue, não exerceu a função que Deus deu a ela, a Bíblia diz que essa pessoa é maldita. Está aqui, ó. E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Enquanto eu meditava nessa parte, Deus me fez lembrar da parábola dos talentos. Lá na parábola dos talentos, fala daquele que recebeu um talento. E ele, em vez de investir aquele talento, ele enterrou. E quando ele foi prestar contas, ele disse para o Senhor: como eu sabia que o Senhor é um homem exigente, que colhe aonde não semeou. Então eu fui, enterrei, preservei e aqui estou entregando ele para o Senhor. Essa pessoa não entendeu. A desculpa dela é que o Senhor era uma pessoa muito exigente. Então ela não quis a responsabilidade de exercer. Como tem muitas pessoas chamadas, não, é muita responsabilidade. Sim, a obra de Deus é muita responsabilidade. Mas se Deus te deu o chamado e você pegou a sua espada e preservou ela, a palavra diz que você é maldito. Aquele que enterrou o talento, o texto diz que era para pegá-lo e lançá-lo nas trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. Forte, né?
Nós temos que parar para pensar. Você não quer isso para a sua vida. Você não quer ser maldito. Você quer ser abençoado. Entenda, Deus te deu um chamado. E o chamado de Deus, ele não é provisório. Ele é vitalício. Ele é permanente. Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se alguém um dia disse para você que você perdeu o seu ministério, perdeu o seu chamado, essa pessoa estava falando do que ela não sabia, do que ela não entende. Talvez ela não leu toda a Bíblia. Falou na carne. Talvez... Não dá bola pro meu cachorrinho aí latindo. Talvez essa pessoa até nem queria que você exercesse o ministério e você se deixou levar por aquelas palavras. Se você parou de cumprir o seu ministério, parou de cumprir a sua chamada, você pode ter todas as justificativas que você tem, as desculpas mais, como eu posso dizer assim, fortes, para mostrar que você tem razão. Um dia você estará diante de Deus para prestar contas da espada, do talento, do ministério que Ele te deu. Não preserve a sua espada do sangue, que durante toda a sua vida, a sua espada esteja manchada de sangue. Não de fazer o mal para as pessoas, mas de combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Para que eu e você possamos, no final disso, receber das mãos do justo juiz a coroa de justiça que nos está guardada no céu. Forte abraço a todos. Que Deus os abençoe.